Boa noite, tudo bom? Me colocaram para abrir o culto, né? Só que aí eu não sabia o que falar, o que eu ia falar. Aí eu levei a Bíblia para a escola, abri numa página ali, e eu sei que as palavras mais para os jovens, né, para a gente, ficam mais para o Novo Testamento, por aí. Aí eu fui lá e abri em Romanos. Eu queria falar sobre apoio. Tá em Romanos 14, quem tiver a Bíblia aí para abrir. Se você for ver no capítulo inteiro, escrito por Paulo, né, para os romanos, ele fala sobre amor, essas coisas, apoiar o seu irmão, e sobre isso mesmo. Só que eu queria focar no versículo 12 até o 15. Na minha versão está escrito assim: cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Por isso, paremos de criticar uns aos outros. Pelo contrário, cada um de vocês resolveu não fazer nada que leve o seu irmão a tropeçar ou cair em pecado. Por estar unido com o Senhor Jesus, eu estou convencido de que nada é impuro em si mesmo. Mas, se alguém pensa que alguma coisa é impura, então ela fica impura para ele. Se você faz com que um irmão fique triste por causa do que você come, então você não está agindo com amor. Não deixe que a pessoa por quem Cristo morreu se perca por causa da comida que você come. Amém? Então, no primeiro versículo, né, ele fala sobre que cada um individualmente vai prestar contas algum dia para Deus, né? Tudo que você faz está meio que listado. E significa que você não vai para a igreja para se comparar com o outro, menosprezar o outro, ou para julgar alguém pelo jeito que ela adora e louva a Deus. Não, você vai para adorar e louvar a Deus por si mesmo. E Paulo também fala que em vez de atrapalhar o caminho dos outros, colocar uma pedrinha no caminho dos outros, você vai lá e ajuda, apoia o seu irmão a louvar. Porque imagina, você está lá louvando, aí uma pessoa fala: não é assim que louva, você tem que levantar a mão, assim, se prostrar. É chato, né? E cada um tem um jeito diferente de adorar a Deus, louvar. Não é um motivo para você julgar a pessoa ou achar que você é maior que ela só por causa pelo jeito que você acha que você faz o certo, né? Mas não é bem assim, porque Deus não quer que você seja perfeito. Né? Deus quer que você tenha amor e carinho no seu coração. Então eu queria fazer uma oração aqui. Senhor Deus, muito obrigada por esse dia, Pai. Muito obrigada por mais um culto dos jovens, Senhor. Muito obrigada por essa chance, Pai, que nós temos de te louvar novamente, Pai, que demorou um pouco, né, para acontecer. E que nós possamos aprender muito hoje, com as brincadeiras, com essa palavra que o Senhor põe no nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, amém. Eu quero, antes de nós louvarmos ao Senhor, eu quero falar algo que eu tenho no meu coração para você jovem. Eu passei já dos 13, 14 anos, mas uma das coisas que, quando eu cheguei na igreja, a primeira coisa que eu ouvi o Espírito Santo falar comigo, porque ele fala, o Senhor fala com a gente, foi que eu sou Deus de jovens. Eu ouvi isso dentro da igreja. Eu estava no meio de muitos jovens e eu tinha comigo, o entendimento de que quando eu fosse mais idoso, eu ia para Deus ou eu ia para a igreja, eu ia ter fé. Mas ele falou isso para mim: eu sou Deus de jovens. E eu me virei para trás procurando quem tinha falado comigo. E não havia ninguém ali perto de mim. Eu ouvi isso e isso me impressionou muito. E isso fez com que eu continuasse a minha vida cristã. E graças a Deus eu já estou com mais de 18 anos andando com Deus. Então eu quero estimular você
O Senhor é Deus de jovens. Ele é Deus para a tua vida, para todos os dias da tua vida. Sabe? Ele fez grandes coisas, sabe, na minha vida, e eu desejo isso para a tua vida. Amém? Esse é um momento especial da igreja. Sabe, eu gostaria de chamar o pessoal para a gente louvar ao Senhor, adorar a Deus. Então, igreja, paz, esse momento de louvor, de adoração, peço que todos fiquem de pé. Essa música fala que Jesus é o único caminho. Eu tenho percebido isso, assim, já percebia há um tempo antes, mas agora já um pouco mais maduro eu vejo isso mais claramente, que Ele é o único caminho, é a verdade, e nós devemos buscá-lo e adorá-lo a todo momento. Aleluia. Jesus, eu sei, és o único
Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Só Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, És o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, És o único caminho pra mim. Só Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Só Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Aleluia! Vamos lá, Davi? O que a gente faz, Fernando, quando a música fala que nós tem que pular? É isso aí. Quando falar que tem que pular, tem que E tem quando dançar, fazer o quê? E quando tem que gritar, Fernando, fazer o quê, Fernando? Ah, aleluia! Aleluia! Vamos lá, energia, energia. Toda noite fria cai sobre mim, nananã. E no deserto eu me encontrar. Me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim. Vamos lá, vamos dançar. E me levará a te confiar, Jesus. Todo mundo aqui na frente, vamos lá! Me levará. Vem aqui, vamos lá, vamos junto, vamos lá! Então eu direi, Abra-se o mar e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. então eu direi, Abra-se o mar e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Vamos pular, vamos pular! Por isso eu pulo na presença do Rei. Por isso eu danço na presença do Rei. O grito de júbilo. Por isso eu grito na presença do Rei. Por isso eu corro Na presença do Rei. Abra-se o mar e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, Abra-se o mar e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo na presença do Rei. Por isso eu danço na presença do Rei. Eu grito, agora eu grito. Vamos lá. Grito na presença do Rei. Por isso eu corro na presença do Rei. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei, pulando e dançando em
sua presença. Glórias ao Senhor. Obrigado, Senhor. A próxima música, o nome já diz: Senhor, te quero. É para isso que nós estamos aqui, para louvar, agradecer ao Senhor, pedir que Ele fique nas nossas vidas e que nós estejamos sempre perto dEle. Senhor, eu te quero. Te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco toda hora, espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero.
quero ver, Senhor, te quero mais. Igreja, vamos lá, vocês! Senhor Deus, obrigado, Senhor, por essa noite. Que o Senhor, na sua palavra, Pai, entre no coração dos jovens, Pai, e que eles possam, Senhor, conhecer-te cada vez mais e mais, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Senhor, que Tu me dê as palavras corretas, Senhor, para passar para esses jovens, Senhor, em nome de Jesus. Quero dizer para vocês, primeiramente, que falar para mim é difícil. Eu consigo mais facilmente cantar do que falar. E eu me senti assim como Jonas, quando recebi essa incumbência de falar para vocês, né? Eu pensei logo em Jonas, assim, deu vontade de pegar e sair aqui, e já sair por aquela porta ali, no caminho contrário, né? Mas eu tô aqui, se eu tô aqui é porque eu tenho uma mensagem para vocês, né? E mesmo Jonas fugindo, ele não conseguiu fugir do Senhor, porque o Senhor está em toda parte. E ele fugiu um dia, né? Mas ele não conseguiu fugir por muito tempo. E isso aconteceu comigo também, né? Eu fiz um roteiro aqui, vocês podem ver que tem várias páginas. Tem várias páginas, mas eu fiquei pensando assim e eu pedi só que Deus me passasse a mensagem. Eu tenho uma ideia central que eu coloquei, escrevi várias coisas. Mas tem uma ideia central que eu tenho ouvido nos últimos dias, né? Eu ouvi da pastora também numa pregação aqui. Vocês jovens vão lá para cima, às vezes você não tem a oportunidade de essa oportunidade que a gente tem aqui também, mas da profundeza da palavra que vocês vão ter no futuro. Eu quero dizer, deixa eu falar primeiramente da minha história, né? Eu perdi meu pai muito cedo, eu acho, né? Eu perdi meu pai com 15 anos de idade. Então, eu tive vários momentos, assim, difíceis, né? Viu como é difícil falar? Eu quero dizer para vocês, vou falar qual é o tema da minha ministração agora, e depois vou falar sobre mim. O tema é: não se perca, que a tua hora vai chegar. Obrigado. Quando eu era jovem, eu era de uma família católica, né? De que se diz católica não praticante, né?
porque a gente não ia geralmente à igreja, né? E eu tinha uma ideia de Deus, né? Como o Criador do universo e que estava sempre cuidando de mim, mas eu não tinha intimidade com o Senhor, né? Eu comecei a fazer os ensinamentos lá da Igreja Católica, né? A gente fazia a primeira comunhão e eu falava para minha mãe, porque eu era meio que obrigado para ir, né? Eu não queria ir. Eu falava para minha mãe, quando eu fizer a primeira comunhão, eu não vou mais à igreja. E aí, como ela não era praticante, né? Então, provavelmente por isso ela não me obrigou realmente, né? Ela me obrigou, foi firme ali até eu fazer a primeira comunhão. E eu, apesar de estudar lá sobre Cristo, eu não assimilava nada, né? Eu fiz a primeira comunhão, mas eu não tinha ideia do que era o Senhor na profundidade que eu tenho hoje, né? Que eu ainda sou uma criança ainda aqui na fé, mas estou buscando. Mas eu quero dizer para vocês que depois que eu saí da igreja, né? E perdi o meu pai, eu tive que amadurecer muito rápido também. Então, eu tive que trabalhar, tive que estudar bastante e comecei a galgar algumas... comecei a trabalhar, comecei a ter meu dinheiro, né? Comecei a ter... comecei a ter experiências, e mais experiências fora da igreja, né? Então, aí eu tive minha banda de música, né? Eu sou era roqueiro, né? Ainda sou, né? E eu tinha... Perdão, tá? Que é difícil para mim falar. Quero dizer para vocês que eu tinha meu trabalho, eu tinha banda, minha vida estava correndo, eu queria namorar, eu queria fazer as coisas, e só que eu estava muito seguro de mim, né? De ter tudo que eu poderia alcançar, né? E só que depois vieram provações, né? E eu tive um choque de realidade quando eu não conseguia... eu achava que eu conseguia fazer tudo, né? Eu achava que eu conseguia... que com o meu trabalho eu comprava um carro, eu dirigia, eu cantava na noite, tinha banda e me dava a oportunidade de conhecer muitas pessoas, de fazer muitas coisas. E isso me colocava em risco, né? Eu passei por várias provações e por várias desilusões. E o que aconteceu é que quando eu passava por desilusões e por provações que eu não poderia, coisas que eu não poderia, que eu não tinha controle, quem é que eu buscava? O Senhor. E aí eu procurei uma igreja evangélica num certo momento e lá eu comecei os irmãos começaram a falar de Jesus, mas eu era como aquela parábola lá, né, da semente jogada aos espinhos. A palavra vinha e eu não assimilava ela. Eu ficava feliz, ficava contente porque eu estava com o Senhor, mas de repente eu o deixei, né?
Porque somos nós que deixamos ele, né? Ele nunca nos abandona. E aí, ao passar por provações, não tinha ninguém que me ajudasse, era só o Senhor que poderia me ajudar. E para eu entrar aqui nessa igreja foi da mesma forma, né? Eu quase que perdi a minha família. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas quase que eu perdi a minha filha, a minha esposa, a minha família, por causa de decisões erradas. E aí, você se vê num lugar que você não tem controle, né? E quando eu estava sem controle, quem que eu fui buscar? O Senhor. E aí eu encontrei essa igreja, eu que não lia a Bíblia, passei a ler a Bíblia, já li a Bíblia inteira pelo menos 2 vezes, eu acho que estou na 3ª. Eu quero falar para vocês que vocês têm muita sorte, porque vocês estão conhecendo o que eu não conheci quando eu era jovem. E aí eu percebi uma coisa agora, né? Eu percebi que o Senhor está me dando tempo, porque eu estou me sentindo, quando você vai, depois dos 40, você começa a perder a visão, eu estou olhando para cá, eu não consigo enxergar direito, de perto. E a força que eu tinha antes, eu já não tenho mais. Eu sinto dores. Vocês... E aí eu percebi que agora, depois, com essa idade, eu percebi que Deus está me guardando, porque Ele não quer que eu me perca. E Ele não quer que você se perca. E aí a gente passa por percas e a gente vê catástrofes. Vocês viram agora, tem coisas que acontecem que não estão no nosso controle, né? A força da natureza destruiu a cidade ali, né? E pessoas morreram. Nós corremos riscos todo dia fora de casa, ao dirigir. Você vê que na sua própria casa você não tem segurança. E eu já passei por situações de quase morte algumas vezes. E sempre Deus estava ali perto de mim e não deixou que eu fosse embora até esse momento, porque Ele não quer que eu me perca e Ele não quer que você se perca. E eu quero que vocês entendam que a gente não sabe a hora que a gente vai. Eu estou com 46 anos de idade, vocês são mais jovens, e eu não fui, mas eu poderia ter ido algumas vezes. E a pastora deu uma ministração sobre uma escritora, né, pastora, que escreveu sobre visões que ela teve do inferno. E eu queria dizer para vocês que vocês devem procurar o Senhor ainda jovens, porque a gente não sabe quanto tempo a gente tem. A vida é que nem um jogo, né? A gente vai jogando ela do nosso jeito. A gente vai jogando, vai namorando, vai casando, vai ficando mais velho, querendo dirigir o carro e fazer todas as coisas que a gente quer, mas a gente vai jogando do nosso jeito. Mas quando você entra num conflito, quando você tem uma situação que foge do teu controle, a gente busca o Senhor. Ele é o único que vai te dar uma saída. E Ele vai te dar uma saída porque Ele não quer que você se perca. E a gente tem um manual, né?
Quando a gente joga um jogo de videogame, a gente às vezes está jogando e está passando as fases lá e aí chega numa fase mais difícil que você quer zerar o jogo e aí às vezes tu não consegue, aí tu vai buscar o quê? Na minha época era revista, né? Era revistinha lá e olhar as técnicas lá. Aí hoje em dia não, a gente vai onde? Vai lá no YouTube, né? Vai lá no YouTube, vê as dicas lá para passar de fase e tal. Mas no jogo da vida, eu quero dizer para vocês que eu descobri muito tarde isso, mas o manual tá aí. É a palavra do Senhor, é a Bíblia. Eu convido vocês a ler mais a Bíblia, né? A ler mais a Bíblia e pedir aos pais de vocês que... eu acho que não tem ninguém aqui obrigado, né? Será que tem alguém aqui obrigado na igreja? Né? Talvez se tivessem mais convidados aqui, se vocês viessem mais jovens, talvez tivesse alguém que de vez em quando está obrigado, né? Como eu fui obrigado a ir para a igreja algumas vezes. Mas hoje eu venho mesmo porque eu quero buscar o Senhor. E porque eu quero fugir da segunda morte. Vocês já devem conhecer, né? Vocês já devem ter ouvido, não sei se vocês ouviram falar sobre a segunda morte. Quem não ouviu falar, levanta a mão. Quem não ouviu? Vocês não ouviram falar da segunda morte? Então, quem tem a palavra daí, vão abrir Apocalipse 21, 8. Apocalipse. Som. Voltou. O que diz Apocalipse 21, 8? Mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos, os mentirosos. O lugar dessas pessoas é o lago e o enxofre, que é a segunda morte. Aqui tem uma lista, né, de iniquidades, de coisas ruins que as pessoas fazem. E fala que o destino dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. João 5:24. Quem puder ler, quem puder pegar, olhar aí na Bíblia, eu vou ler para vocês. João 5:24. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Então, quem crê em Jesus passa da morte para a vida. Eu quero que vocês entendam que a morte não é só essa morte física aqui. Tem uma morte, tem uma segunda morte. Isso eu entendi, agora, tardiamente, eu entendi que, e isso me trouxe temor, né? É que eu não morri ainda, porque o Senhor talvez queira me livrar da segunda morte. Tá? E eu quero que vocês entendam que às vezes a gente não tem tempo. Às vezes bebês morrem, né?
mais inocentes, né? E às vezes você já é adolescente e você não está andando conforme a palavra de Deus. Às vezes você está em caminhos errados, né? Às vezes você pode até estar como eu estive um dia na igreja, pensando, eu vou sair da igreja. É só eu completar 18 anos, às vezes até antes. É só completar 16 anos, eu não vou mais na igreja. Ou, como eu falava, era só completar a primeira comunhão, eu não vou mais na igreja. E os fatos da vida, as provações, me levaram à igreja. Então eu entendo que foi Deus que usou esses momentos que eu não tenho controle, que pode ser o quê? Pode ser uma desilusão amorosa, né? Você está querendo namorar uma pessoa e então essas questões de namoro já é umas questões a ser estudadas, né? Na palavra de Deus. Mas é o que o adolescente pensa, né? E você namorando te leva a muitos riscos e você acaba fazendo coisas que não são do agrado de Deus às vezes, e por isso você foge da igreja. Mas eu quero dizer para vocês que se você passar a ter experiência em mais idade, você, algum momento que você vai ver que você não tem controle sobre as coisas, você vai querer voltar para a igreja, ou você vai querer voltar para o Senhor. Você vai procurar o Senhor, porque Ele é o único que não te abandona. Ele é o único que não vai te largar, é o Senhor. Só que eu quero dizer que, apesar disso, a gente não sabe o tempo de amanhã, né? Então eu quero dizer para vocês, permaneçam no Senhor, porque você pode não ter tempo. Você pode não ter tempo como eu estou tendo até agora. Porque, e aí o que me traz temor é essa palavra da segunda morte. Porque não é só a morte física aqui. Você tem que estar com Jesus, diante da palavra de Deus, com Jesus sendo como seu Senhor, único Salvador, e vivendo conforme Ele viveu. Nós somos falhos, nós erramos, mas nós temos que buscar ser como Jesus foi. E é isso que vai livrar a gente da segunda morte. Tem a parábola lá do rico e Lázaro, né? Gente, eu anotei tantas coisas aqui, mas eu já me perdi. Porque, como eu falei para vocês, eu não consigo eu não consigo ler aqui e eu estou nervoso, mas aquela parábola é verdade. Tá? O rico viveu a vida dele conforme a vida foi levando. Ele provavelmente se casou, teve filhos, fez o que ele queria, ganhou dinheiro bastante, né? Mas ele não quis saber de Deus. E quando ele morreu, ele foi direto para o inferno. E aí tinha o Lázaro, que ficava lá nas portas lá de onde ele ficava, e mendigando e pedia dinheiro, mas vivia uma vida sofrida, né? Enquanto o rico o desprezava. E Lázaro também morreu, só que ele ficou do lado de Deus. E o rico poderia, eu acho que vocês conhecem essa parábola, né? O rico via Lázaro, né? E ele pedia para o Senhor para que Lázaro
Isso, molhasse a ponta do dedo na água para refrescar a língua dele. Porque ele estava sentindo, imagino que ele estava sentindo no lago de enxofre, no fogo do inferno. E ele queria que os parentes dele não passassem pela mesma coisa que ele. Ele queria que o Senhor mandasse alguém avisar os parentes dele, mas só que não dava mais. Eu quero que vocês entendam que depois que você vai para a segunda morte, não tem mais saída. E é isso que me traz temor. E é isso que me faz estar aqui também hoje falando para vocês, porque para mim não é fácil estar aqui falando. Mas o Senhor me deu essa palavra o tempo inteiro. O tempo inteiro Ele falou para mim: Fernando, fala o que você sente, fala o que você passou para que nenhum deles passe. Porque eu vivi, jovem, eu vivi minha vida do jeito que eu queria. Eu vivi minha vida fazendo tudo que eu poderia fazer, que você imaginar. Da minha vida errada, do meu jeito. Achando que eu estava com Deus. Né? A verdade é que eu não estava com Deus, mas Deus estava me acompanhando, querendo, me chamando. Vem para cá, vem para cá. E aí Ele me chamava da seguinte forma. Provações na minha vida. E as provações na minha vida que me aproximaram do Senhor. E Ele foi me livrando da morte diversas vezes. Da morte física. Falando: ó, Fernando, você só tem essa vida aqui para te se arrumar. Então, me fez conhecer o que eu não sabia. Porque essa palavra que eu estou dando para vocês agora, apesar de ser da minha forma, é uma palavra que eu não tive a vida inteira. A gente vive achando que é infinito. A gente esquece que a gente não é eterno. E essa palavra da segunda morte, que existe, essa palavra eu não conhecia. Na verdade, eu não conhecia a Bíblia de jeito nenhum. Eu vim passar a conhecer a partir do momento que eu entrei aqui, nesse templo, que era no outro endereço, que eu passei a conhecer, mas foi depois de passar por provações que eu não conseguia resolver. Apesar de a minha vida inteira resolver todos os problemas, eu era um resolvedor de problema. Né? No trabalho o pessoal gosta de mim porque eu resolvo os problemas. Mas eu não tinha problema na minha vida que só o Senhor conseguia resolver. E eu quero que vocês não se percam. Tá? Eu quero que vocês continuem e que, apesar de que vocês passarem por alguma provação, que vocês passarem pela vida de vocês e vocês pensarem, vocês passaram por uma provação que vocês não estão conseguindo resolver, vocês vão lembrar disso que eu estou falando para vocês. E se vocês estiverem fora da igreja, que vocês retornem e que vocês procurem lembrar dessa palavra que eu estou dando para vocês, que a nossa vida, ela pode ir embora a qualquer momento e você pode não ter tempo. Eu só sei que eu quero estar com Cristo a minha vida inteira. Jovem, fuja da segunda morte. Fuja da segunda morte. A gente pode não ter tempo. Tá. Se essa palavra tocou o coração de vocês,
e você quer fugir da segunda morte, eu vou fazer uma oração agora, tá? Eu queria que vocês repetissem. Senhor Jesus, hoje eu entendo que a vida não é só aqui. Eu não quero a segunda morte. Não quero viver longe de Ti. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Entrego minha vida nas Tuas mãos. E te peço que sejas meu Senhor, meu Salvador. Meu amigo e meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Gente, pode não ter sido da melhor forma. Posso ter me alongado, mas eu acho que eu passei a mensagem. Obrigado, Senhor. Palavra que você trouxe foi para mim também. Gente, uma bênção a palavra. Obrigado. Gente, foi uma bênção mesmo. Pastor, eu gostaria de que você pudesse vir aqui para concluir esse tempo. Fez aquilo. Glória a Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Que bênção, né? E amanhã a pregação, então, com o Fernando. Aleluia. Amém. Quem está com fome aí, diga amém. Amém. Está com fome? Amém. Que bom que cada um de vocês vieram aqui. Esse encontro team, né? Foi maravilhoso. Logo a gente vai estar marcando um encontrão aí, né? Ou no Gramadão, né? Ou aí também aí num cinema aí, quem gosta de cinema também, shopping também, a galera aqui, a gente é de cinema, hein? Nós curte um filme, hein? Os outros teens há muito tempo atrás, cadê? Já foi no cinema com a gente já, não foi? Foi? Quem foi? Uma galerinha que já foi com a gente já, no cinema a gente foi para comer um lanche, Burger King, aqui, amados. Quem vai topar aí um dia no shopping com a gente no cinema? Levanta a mão aí. Amém? Tamo junto aí? A gente vai marcar logo um encontrão aí. Nós tudo aqui vamos no cinema e vamos assistir um filme bem legal. Comer uns lanches também. Quem gosta de comer lanche? Tá? A gente fazia muito isso, tá? E vamos fazer que é muito gostoso. Amém? Vamos colocar em pé então. Obrigado, meu Deus, por esse encontro maravilhoso, Senhor, com o Senhor aqui, Pai Santo, com essa galera, Pai, que é cheio de vida, cheio de saúde, Pai. Abençoe também nas escolas, Pai, que vão passar de ano, vão para tirar boas notas agora na finaleira, Pai. Abençoe também nosso próximo encontro, que vai ser bem legal também, Pai Santo. Um dia vamos no shopping, comer, assistir um filme, meu Deus, no Gramadão também, passear, Pai, em nome de Jesus também, Pai Santo. E abençoe esse alimento também agora que vamos comer, para que nunca nos falte, Pai. Nos abençoe, Pai, nos proteja e nos guarde, em nome de Jesus de Nazaré. Amém, amém, amém.